Nós vamos aqui para um comentário bíblico da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler com os irmãos aqui, com o presbítero Mihai, fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Uma leitura um pouco extensa, mas necessária para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Verso 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Pois é, queridos, quando o verso 7 ele vem em suma, trazendo para nós aqui um resumo de todo o texto. O apóstolo São Paulo vai ensinando que para servir a Deus é um processo, de santificação. É preciso o homem abandonar as práticas pecaminosas e caminhar para um processo de mudança e transformação de vida, que no verso 1 Paulo chamou isso de progressão, de melhoria contínua, de transformação sempre. Não se conformar, como o próprio Paulo escreve aos Romanos, presbítero Mihai, não conformados com esse mundo, mas vivendo a transformação e a renovação do entendimento. Precisa ser uma curva ascendente. Cada vez mais, cada dia mais, precisamos progredir na santificação. Eu preciso hoje buscar me santificar mais do que me santifiquei ontem. E amanhã preciso buscar mais força e graça de Deus para me santificar ainda mais nessa curva ascendente em busca dessa comunhão perfeita com Deus. O que é? Alguém pode estar em casa, quem sabe, olhando para nós e perguntando: mas o que é santificação? O que é santificação? O que é? É você e eu, nós, abrir mão de tudo aquilo que satisfaz a carne e que desonra a Deus. É saber possuir o vaso. Paulo vai dizer bem assim: cada um saiba possuir o seu vaso, ou seja, você tem que saber usar o seu corpo de forma santa. Por exemplo, se você não souber usar as suas mãos podem ser usadas para santificação, como para cometer delitos pecaminosos. A sua boca pode ser usada como um vaso para dar glória a Deus ou para proferir maldições. Você pode usar o teu corpo para ter paz, comunhão, prazer, uma vida íntima, na vida de um casamento, como um casal que teme a Deus, no temor e na obediência à palavra, ou deixar o seu corpo ser usado na prostituição, na fornicação, como algumas traduções também fazem uso dessa palavra. Então é preciso, irmãos, abandonar as práticas pecaminosas, para que o corpo, a alma e o espírito se santifique dia após dia. Com certeza, pastor Jefferson, aqui o apóstolo Paulo ele vai estabelecer o vaso como um portador ou um veículo da nossa alma. Por isso a importância, saiba utilizar esse vaso.
e utilizar ele com santificação e honra. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é uma das partes da triunidade estabelecida em nós. Nós somos seres triunos, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Somos formados de corpo, de alma e de espírito. O nosso corpo aqui, ele é representado pelo vaso. Nós estamos ou habitamos dentro desse vaso temporariamente. A nossa alma, a nossa verdadeira identidade, ela está sendo transportada de uma certa forma por este vaso. A nossa alma, ela transporta as emoções, as paixões, nela está contida esses sentimentos. E estes sentimentos, eles podem ser moldados, tanto para glorificar a Deus, né? Quando você dedica o teu coração ao Senhor, você recebe um novo coração do Pai, você tem o seu coração moldado para expressar o amor de Deus, né? A excelência do amor de Deus, para estender a bondade. Gálatas capítulo 5, 22, vai dizer, porque os frutos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Senhor, que opera em nós, na nossa alma, vai produzir frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. São frutos que a nossa alma vai produzir. Vai produzir, por quê? Porque a partir do momento que a minha alma, que habita esse corpo, aqui representado pelo vaso, está abastecida pelo Espírito Santo, eu automaticamente estou santificado, e por causa disso eu estou portando esse vaso com santificação e honra ao nome do Senhor. A nossa alma, ela precisa ser alimentada de coisas boas, mas tem pessoas que optam por alimentar a alma de coisas perversas. A alma, ela vai se alimentar do que você der: rede social, internet, sexo, prazer da carne, e a sua alma vai se enchendo disso, e você vai transformando em uma pessoa totalmente carnal. E Paulo diz no capítulo 4, que lemos no verso 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo dizendo assim, ó, não na paixão da concupiscência. A concupiscência é desejo exacerbado, aquele desejo carnal, deliberado, que a pessoa não tem regra, a pessoa não tem fundamentos, não tem preceitos, não tem doutrina, não tem ensinamento. É aquela vida sexual desregrada, é os prazeres por esse mundo. Pode ver que hoje tudo remete à sensualidade. Tudo aflora a sexualidade precoce nas escolas, a sexualidade da criança, as músicas. Irmãos, nós até falar isso aqui é tão ruim, porque as músicas e as danças hoje são tão terríveis, são tão cheias de concupiscências carnais, que já remete o próprio ato sexual em si. É coisa horrível. E aí está dizendo assim que o cristão não pode viver dessa forma, como os demais. É por isso que a música que você ouve aqui no programa Despertai, os louvores são diferentes, a forma de vida, de comunicação dos irmãos são diferentes. Nós procuramos viver essa santificação não apenas no corpo físico, mas na alma, na boca, no linguajar, na forma de andar, de falar, de nos relacionar. É isso que Paulo está dizendo. O cristão não pode ser como os demais gentios que não conhecem a Deus. E que por muitas vezes acaba, como diz ali a parte B do versículo de número 3, que vos abstenhais da prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é você se relacionar com mais de uma pessoa, trazendo para a vida espiritual. É você muitas das vezes ter um relacionamento com Deus, mas você também participar dos costumes, da maneira de falar, da maneira sensual de se vestir que o mundo pratica. A prostituição, ela é justamente isso. É eu não me definir para uma pessoa, é eu não definir da minha vida um costume, é eu não ter uma identidade.
mas é eu ser de muitos ou de todos e fazer aquilo que vai satisfazer a minha carne. Preste muita atenção. A prostituição, ela é algo terrível e Deus não se agrada. Por isso que aqui, obviamente, faz uma relação também ao próprio ato físico, mas trazendo para o espiritual, Deus quer que nós venhamos nos santificar. O adultério é justamente isso. É você ter um compromisso com Deus e com a mesma boca que você adora, você xinga, você maldiz, você murmura. Com a mesma mão que você aplaude ao Senhor, você toca em coisas impuras, você acaba acessando sites pornográficos. Com os mesmos pés que você caminha para a igreja, para a casa de Deus, aonde você pisa em um lugar que é santo, você também muitas das vezes frequenta o boteco, o jogo da sinuca, né? Vai para caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores e você fica nessa prostituição espiritual. Outrora está na igreja, outrora busca Deus. Um momento você está, de repente, dependendo do vento que passa, você já é conduzido a um outro momento da sua vida que você já fica ali se relacionando, se prostituindo com o mundo. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Nós somos a noiva de Cristo. E a noiva, ela tem que ser pura e imaculada e não se prostituir com o mundo de nenhuma forma. Aí o versículo 8 diz assim: porque porquanto quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quem despreza a santificação, diz assim, não é preciso santificar, não há necessidade dessas coisas, isso é coisa de homem, não tem necessidade de se abster disso, que tem, não tem nada a ver. Aí o Senhor está dizendo assim, quem despreza a santificação, despreza o próprio Deus que nos deu o Espírito Santo. Então você quer valorizar o Senhor? Valorize o Senhor em santidade, procurando viver uma vida, irmão, de santificação. Será que você consegue entender isso? Hoje nós aprendemos de manhã aqui na EBM sobre mentira. O pastor Marinho pregou sobre mentira, sobre alguns pontos, né, que ele abordou, e um foi o da santificação e outro sobre a verdade. Não existe dois termos com o Senhor. É sim, sim, não, não. Então não existe lugar para mentira. Então não existe lugar para uma vida dúbia de pecado. É preciso santificar a vida na presença do Senhor. E como fazer isso, pastor Jefferson? Como fazer isso, irmão Previto Mihai? Como que a pessoa consegue santificar? Como que é o processo? Não tem como você chegar de um dia para a noite. É progressivamente, é você avançar. O escritor de Provérbios, Salomão, ele chegou a dizer que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até que um dia seja dia perfeito. Então você começa hoje colocando uma porção da Sagrada Escritura no seu cotidiano, aí você coloca depois alguns minutos de oração, depois você coloca algumas horas de jejum, de repente o Espírito Santo vai tocando no teu coração e você vai abandonando certas práticas que não agradavam a Deus, e você vai sentindo a presença do Senhor mais próximo de você. Aí você vai dizer assim, olha, Deus está aproximando de mim, mas não é. É que você está aproximando de Deus. Deus, ele está num lugar e nós temos que caminhar, avançar, conhecer o Senhor. Agora, se você fica estagnado vendo Deus de longe, como aquela criança, irmão Mihai, que perguntou para o pai, que tamanho que é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Ele olhou e disse assim, olha, vou te dar um exemplo, meu filho, vou te dar uma definição. Deus é como aquele avião lá em cima. E a criancinha olhou para o avião e disse, ah, pai, mas como é pequenininho, olha, cabe na minha mão. Deus, então, é muito pequenininho. O pai falou, vamos comigo ali, filho. Colocou o filho no carro e levou ele no hangar para ele conhecer os aviões.
Quando ele chegou perto de um avião cargueiro, ele ficou apavorado. Pai, como esse avião é grande, ele é gigante. O pai disse, então é assim. Assim também é Deus. Dependendo da distância que você está dele, ele parece ser tão pequeno, mas quando você se aproxima, você percebe que ele é maravilhoso. É uma linha ascendente mesmo, cada dia mais crescendo. Essa luz da aurora que brilha e vai brilhando até que se torne dia, ela pode ser também traduzida pela palavra de Deus. A palavra que transforma o nosso entendimento, como há pouco disse o pastor Jefferson. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento pelo poder da palavra. A palavra, ela é ouvida pelos ouvidos. Ela é processada na mente, desce ao coração. Deus converte o nosso coração. E o que acontece muito nos nossos dias é que tem gente que diz, Deus ele só quer o coração. Não, o coração é parte do processo. A mensagem entra pelos ouvidos, é processada pela mente, desce ao coração e do coração, transformado, renovado, de dentro para fora, o Senhor vai te transformar. O Senhor vai te libertar. Por isso que o corpo também é importante. O corpo não vem primeiro, mas ele é um reflexo da transformação que Deus já fez na sua vida. Deus transformou o teu coração, te limpou, você vai desejar, isso aqui é importante, você vai arder em desejo de se vestir bem, de se comportar, de ter roupas que condizem com aquilo que agora o teu coração, moldado por Deus, pela palavra de Deus, pede em santificação ao Senhor. Quando você tiver o teu coração transformado de verdade mesmo, nunca mais na sua mente vai passar esse pensamento, Deus só quer o coração. Não, nós devemos nos apresentar ao Senhor de corpo, alma e espírito, em um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto significa oferta, aquilo que se apresenta a Deus. Culto não é uma reunião, nós nos reunimos na igreja, mas culto mesmo é aquilo que nós ofertamos a Deus nessa reunião. O teu corpo, a tua alma, o teu espírito é o teu culto racional. Você ouviu a palavra com os ouvidos, processou na mente, desceu ao coração e do coração reflete para o teu corpo, para as tuas vestimentas, para a tua fala, para a tua maneira de agir, para a tua maneira de negociar, ao teu testemunho de vida, vai verdadeiramente dizer que você recebeu a palavra do Senhor. Muitas pessoas dizem assim, Deus só quer o coração, como se fosse fácil manter um coração íntegro. Tem muitas pessoas que falam, Deus só quer o coração, como se fosse muito fácil ter um coração em obediência à palavra. Irmãos, é muito mais difícil ter um coração santo, saudável do que você pensa. Um paletó, uma roupa, um sapato, você pode muito bem colocá-lo sem ter um coração novo. Agora, a partir do momento que o seu coração é transformado, essas coisas acontecem muito clara no seu exterior. O seu rosto vai brilhar. E o seu rosto, o teu corpo, a sua maneira de viver vai ser completamente diferente. Então, ter um coração santificado é um exercício diário de oração, de perdão, de devoção ao Senhor. É você aplicar o coração, sabe, é uma santidade, aquilo que ninguém está vendo. Hoje o pastor Marinho falou algo na escola bíblica pela manhã que eu achei muito interessante. Ele perguntou qual o lugar mais difícil para servir a Deus. Qual é o lugar mais difícil para servir a Deus? Alguns pensaram que no ambiente de trabalho. Outros pensaram na igreja, na rua, na faculdade. O pastor disse assim, o lugar mais difícil de servir a Deus é em casa. Porque em casa, você diz assim, minha esposa já me conhece, sabe do meu jeito. E na sua casa você desnuda o teu coração. É na tua casa que você muitas das vezes mostra quem realmente você é. E às vezes, se você vê o convívio de algumas pessoas dentro das suas próprias casas, não tem nada a ver
com o que você vê no rádio, porque uma coisa é nos assistir aqui, paletó, gravata, no rádio, na igreja, no altar. É claro que está acontecendo aí de vez em quando, porque daquilo que está o coração, cheio o coração, fala a boca. Aí, de vez em quando tem uns pregadores aí soltando palavrões, porque o coração dele não é o que ele diz que é. E aí a pessoa acaba mostrando. Você quer conhecer alguém? Dizia os antigos, coma um pouquinho de sal. Passe aí comendo 1 quilo de sal juntos. Você começa a conviver e de repente a pessoa mostra quem ela é. Porque o coração está escondido. Está aqui escondido. Mas quando ele começa a expressar, vem aí. E fica muito explícito quem realmente a pessoa é. Com certeza, o nosso exterior ele tem que ser o reflexo do interior. E não moldar o exterior e deixar também o coração de qualquer maneira, não. Você precisa seguir essa linha de ensinamento. Você tem que expressar no seu exterior aquilo que já foi transformado no seu interior. Não adianta ser por fora boa viola e por dentro pão bolorento. Não, nós precisamos verdadeiramente nos santificar. Precisamos ter a essência baseada e fortalecida, instruída pelo Espírito Santo, mas também precisamos zelar do nosso vaso. É isso que está sendo bem claro e específico a palavra. O Espírito nos transforma, a palavra nos convence e então eu zelo do vaso. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso zelar do meu corpo com os ensinamentos que a minha alma e o meu coração já receberam de Deus. Eu não posso ser alguém que vive de aparência, como disse o pastor Jefferson há pouco. Eu preciso seguir justamente, digamos assim, esses passos, né? Eu ouço a palavra, eu recebo ela na minha mente, transformo a minha mente pelo entendimento da palavra, converto o meu coração, arranco e troco as paixões mundanas, carnais desta terra, converto ele por buscar e desejar e ansiar e ser apaixonado pela palavra de Deus, desejar as coisas do céu, buscar o reino de Deus em primeiro lugar com a sua justiça e após isso eu refletir, eu expor no meu exterior, no meu vaso, no meu corpo, tudo aquilo que aprendi e recebi do Senhor. Haja dessa forma, caminhe dessa maneira e a sua vida será o seu maior testemunho, a sua maior pregação, porque não existe pregação maior do que o nosso testemunho. O que o pastor Jefferson estava dizendo é muito importante, né? Na nossa casa é muito difícil você servir a Deus. Na nossa casa, no nosso ambiente, por quê? Porque no nosso ambiente, normalmente, pastor Jefferson, a gente está com a cortininha fechada. Né? A porta está fechada. E ali é onde se revela o verdadeiro caráter do cristão. Porque caráter é a tua prática quando ninguém está vendo. Às vezes nem a tua esposa está perto de você. Às vezes os teus filhos não sabem. Você consegue esconder da igreja, dos irmãos, do pastor. Mas o teu verdadeiro caráter de cristão, ele se expõe na sua intimidade. É o lugar mais difícil de servir a Deus. Então, santifica o teu coração para que você não viva de aparência, para que você seja cristão diante de todos, vestido, muito bem portado, muito bem apresentado, mas que na sua intimidade você seja alguém também que honre ao Senhor em todo o tempo. Eu confesso que voltei da escola bíblica pensativo, dizendo, meu Deus, como que é a nossa vida ser cristão dentro de casa? Se você conseguir alcançar esse patamar e de conseguir conviver com os seus familiares, sua esposa, filhos e vizinhos, e todos à sua volta poder dizer assim, olha, eu tenho um servo de Deus na minha casa, não vai ter dificuldade para você agora, em lugar nenhum. Se você consegue servir a Deus em paz na sua casa, não vai ter mais barreiras, porque nenhum ambiente é tão revelador quanto na nossa intimidade. Foi na intimidade da casa que Noé ficou nu, que Noé embriagou com o fruto da sua vinha. Foi lá, na sua casa, que aconteceu aquele fato
que um dos teus filhos viu a nudez do pai. Mas 2 daqueles mostraram atitudes de servos de Deus, cobrindo Noé. Então que sejamos de fato servos de Deus, andando no temor, na santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É processo de santidade. É a abstenção do pecado, dos prazeres dessa vida. Abrir mão daquilo que me é lícito, mas que não me convém, para avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus abençoe todos vocês nesta tarde bonita de domingo. Deus, tu és tudo o que preciso, das trevas ao paraíso. Em instante tu me levas. Deus, tu és o meu advogado, e eu sei que todos os meus casos em suas mãos se encerram. Deus, tu estás me observando, os seus olhos estão me olhando, tu tens o controle nas mãos. Deus, nem sequer um passo eu dou, não mereço o seu amor, pelo tanto que te magoei. Deus, quantas coisas eu fiz errado, e pensando estar acabado, uma chance tu me deu. Obrigado, meu Deus. Deus, tu conheces os meus pensamentos, e eu sei que da sua presença eu jamais posso fugir. Deus, quando ainda eu estava informe, eu sei que os seus olhos já olhavam para mim. Deus, quero viver em santidade, ter contigo intimidade, mostrar que eu sou um cristão.